Olá, vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre fatores relevantes do pós-operatório de cirurgias torácicas e abdominais. Então, o foco, na verdade, é que existem alguns fatores que influenciam na fisiologia e na biomecânica provenientes do pós-operatório que devemos tomar consciência para embasar nossas condutas. Então, é importante saber o que acontece no pós-operatório com o corpo, a reação do corpo, para que a gente consiga pensar na nossa terapia, principalmente das nossas orientações. Então, as cirurgias, elas geram repercussões não só diretamente onde foi feita a abordagem, mas também em outras regiões do corpo. Então, o simples fato de realizar uma incisão e manipular as mucosas, músculos, órgãos, não é uma condição fisiológica, não é algo que acontece naturalmente. Então, a gente tem que entender que as estruturas, aqueles tecidos, foram cirurgicamente lesados, né, lesionados. Então, existem algumas reações protetoras e reflexas, né, que tendem a reestabelecer suas condições naturais. Então, é como se fosse uma proteção do corpo para que a gente consiga fazer a recuperação de uma forma adequada. E independente da cirurgia, o corpo sempre vai apresentar uma reação protetora, uma reação reflexa, né? Independente se foi uma cirurgia, por exemplo, grande, uma esternotomia grande, né, uma laparotomia grande, exploratória, onde foi o abdômen, a cavidade abdominal ou a cavidade torácica foi muito manipulada, ou até uma pequena incisão por vídeo, uma apendicectomia, né, cirurgias mais, até uma leve biópsia renal, enfim, por agulha fina, enfim. Qualquer abordagem que façam essa lesão na região torácica ou abdominal, o corpo vai responder. Então, as cirurgias torácicas normalmente não são necessariamente cirurgias no pulmão. Então, qualquer cirurgia na região torácica, né, eu tenho ali uma alteração da minha estrutura torácica. Por exemplo, uma timectomia, você não necessariamente você faz uma abertura da região de gradil costal, né, ou até uma drenagem de tórax. Não é necessariamente uma cirurgia, é um procedimento invasivo, né? E é muitas vezes considerado como cirurgia. Mas são pequenas alterações, por exemplo, uma colocação de prótese mamária, né? Então, qualquer cirurgia que é realizada na cavidade, na região torácica, a gente considera como cirurgia torácica. E aí a gente tem o mesmo acontece nas cirurgias abdominais. Se for, então, uma apendicectomia, que é retirada do apêndice, ou até uma gastroplastia, que é uma redução do estômago, que é muito feita agora por vídeo, né? A gente vai considerar como uma cirurgia abdominal. E aí existe, né, a junção até das duas. Existe uma coisa que por exemplo, aqui retornando, uma junção das duas, por exemplo, uma correção de hernia de hiato, né? Ali uma alteração diafragmática, né? Uma hérnia diafragmática, você tem a manipulação tanto da cavidade torácica quanto abdominal. Então, a gente tem um negócio chamado inibição reflexa diafragmática. É quando a gente tem, ou também conhecida como reflexo tóraco-abdominal. Então, é quando a gente tem uma alteração do trabalho diafragmático. O que é isso? O diafragma para de trabalhar? Não. Ele passa a exercer sua função de forma mais branda. Então, ele diminui a sua incursão, consequentemente, diminui o volume corrente e faz uma queda da capacidade vital. O problema disso tudo é que essa paresia do diafragma, associada às más condições nutricionais, falta de estimulação, acamamento, infecções pulmonares, acarreta tudo isso em complicações pulmonares sérias. Então, resumindo, o pulmão que não ventila, ele pode não oxigenar corretamente e vai levar, né, a complicações importantes e pode levar à morte de forma fácil e rápida.
Então, a gente tem fatores que influenciam negativamente a ventilação pulmonar no pós-operatório. Então, as condições básicas, por exemplo, dor, né? Além do reflexo tóraco-abdominal, você tem a limitação de movimento, por exemplo. O paciente ele não quer puxar fundo o ar, ele não quer andar, ele não quer sentar, por quê? Porque ele tem dor. Então, existe uma limitação do movimento pela dor. O tempo de cirurgia também, por exemplo, a exposição a adversidades, então o corpo está aberto, né, e ele está exposto a possíveis acontecimentos negativos. E também a circulação extracorpórea, que faz, né, pode fazer lesão de hemocomponentes, lesão sistêmica, inflamatória no corpo na hora do retorno. Então, assim, existe várias coisas associadas, né, ao pós-operatório. Por exemplo, também a anestesia. Ela normalmente ela diminui ou faz abole, né, o drive respiratório durante a cirurgia, né? Então, você pode ter levemente ou totalmente bloqueado o drive respiratório. E isso faz com que esse retorno à abertura pulmonar seja um pouquinho mais dificultosa. O acamamento também proveniente da necessidade de repouso ou até também limitado pela dor, faz também ter uma queda de composição muscular. Então, quando você não usa, você perde. Então, o músculo que não está sendo usado, né, acaba sendo perdido, ainda mais com o processo de reestabelecimento corpóreo, né, processo inflamatório que gera através do processo cicatricial, que pode levar a encurtamentos e isso tudo também pode levar a encurtamentos. Então, isso vai afetar diretamente a condição muscular, que é reservatório energético, nutricional, que está ali possibilitando as atividades de vida diária, e os encurtamentos vão acarretar também em questões de mobilidade, né? Pensando que não é só encurtamento periférico de membros superiores, membros inferiores, mas também de região torácica, região abdominal. Entre outros, por exemplo, estar com sede, distância da família, o ambiente, por exemplo, de UTI e de até após UTI, né, de internação hospitalar, é um ambiente estressante, às vezes você precisa voltar para novas abordagens, isso tudo influencia diretamente a ventilação pulmonar e, consequentemente, a sua adesão ao tratamento fisioterapêutico. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.